Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Em 2017, através de Sérgio Moro, a extrema-direita me levou à falência ao denunciar que cometi o crime de fazer jornalismo. Eu também tinha uma empresa de comércio exterior que faliu quando fiquei março, abril e maio daquele ano aparecendo todo dia nos telejornais sob a acusação de ter ajudado o criminoso Lula. O que me restou para sobreviver e sustentar minha família foi o Blog da Cidadania, que hoje virou canal do YouTube. Apoie o canal a continuar sua missão que tanto incomodou a extrema-direita. Precisamos de recursos para modernizar o canal. Contamos com você. Use a chave Pix ou QR Code para nos fazer uma doação de qualquer valor. Veja agora algumas referências sobre o Blog da Cidadania de amigos queridos. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. 2025 de melhor canal de política chega ao fim da primeira fase na próxima sexta-feira, dia 16. Quem se mantiver em primeiro lugar até lá já está automaticamente classificado para o top 20, para disputar a liderança do top 20, os 20 melhores canais de política. O Blog da Cidadania está em primeiro lugar nessa fase desde o dia 23 de abril. Já são 20 dias aí que o Blog da Cidadania lidera essa disputa. Ajude-nos a chegar até sexta-feira em primeiro lugar, que estaremos automaticamente classificados para entrar liderando o Top 20. Muito obrigado. Veja o link para votar na descrição do vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de maio de 2025. São 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, depois do fiasco do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ao revelar uma mentira, ao espalhar uma fake news de que um funcionário do Departamento de Estado, funcionário graduado, David Gamble, estava vindo com uma comitiva ao Brasil para comunicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, depois desse fiasco que ele passou por lá, ao ver que o David Gamble e a comitiva dele não se reuniram com bolsonarista nenhum, foi um sub encontrar o pai dele e saiu sem dizer nada, sem revelar nada de novo. O Eduardo Bolsonaro desistiu da guerra e está voltando para o Brasil com o rabo no meio das pernas. O golpismo começa a descobrir que já era, que perderam. Veja só, os deputados que tentaram enterrar a ação contra o Bolsonaro já reconhecem que estão de mãos atadas diante do STF. Eles não têm como anular uma ação daquela. Tentaram fazer a ação a favor da Carla Zambelli, anular os crimes da Carla Zambelli, não conseguiram. Tentaram fazer a mesma coisa com o Juscelino Filho, ministro do Lula, que teve que sair porque está sendo processado por corrupção pelo STF, e para ele também querem fazer a mesma coisa, não vão conseguir, vai se repetir a mesma coisa que aconteceu antes, e aí, minha amiga, meu amigo, só restou ao Bananinha entregar os pontos. Vamos assistir. Pois é, minha amiga, meu amigo, desse encontro de Eduardo Bolsonaro com os caciques do Centrão, lá em Nova York, saiu também a desistência do filho 03 de Bolsonaro da guerra contra o Alexandre de Moraes.
O Jamil Chad, que denunciou a farsa da visita dos americanos para punir Alexandre de Moraes e o STF, agora ele dá outra no Eduardo Bolsonaro. Ele revela que o Eduardo Bolsonaro desistiu da guerra contra Moraes. Não vai mais fazer o nobre trabalho dele lá e vai voltar com o rabo no meio das pernas para retomar o mandato. O senador Ciro Nogueira afirmou em Nova York, nesta terça-feira, que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro vai voltar ao Brasil, e os dois estiveram juntos na cidade americana no último fim de semana, e o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil, inclusive de Bolsonaro, no governo dele, diz que conversou com o Eduardo Bolsonaro e ele vai voltar. O senador considera que se Eduardo for se candidatar, ele precisa estar presente, ele precisa estar lá, afirmou, indicando que isso vale para qualquer candidatura que ele optar. Vai ter que arrumar alguma coisa para fazer, porque o plano dele lá deu com os burros na água, o Trump mandou ele se catar e realmente é incrível que ele tenha acreditado que o presidente da maior potência do mundo ia gastar o seu tempo fazendo serviço, prestando serviço para o bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil no começo do ano, citando um suposto risco de ser preso nos Estados Unidos, se estabeleceu com a família, passou a mobilizar a base do governo de Trump para tentar pressionar as autoridades do STF e do próprio governo Lula, e antes mesmo de anunciar sua mudança para os Estados Unidos, ele foi alvo de questionamentos. Em fevereiro, o Partido dos Trabalhadores entrou com um requerimento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, denunciando o Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro, por conspirar contra o governo brasileiro e o judiciário junto aos parlamentares dos Estados Unidos. A iniciativa era uma reação às missões do filho do Bolsonaro, que um mês tinha viajado 3 vezes para os Estados Unidos. Então, antes que ele perca o mandato, ele vai voltar, porque por lá não rolou. Como diz o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, perdeu o mané.